Havia muito tempo que a morte escarlate devastava todo o país. Jamais uma peste fora tão letal e tão terrível. O sangue era sua encarnação, e o seu sinal, o vermelho e o horror do sangue. Começava com dores agudas, e logo os poros se punham a sangrar abundantemente. O corpo passava a ficar com manchas escarlates. Sobrevinha então a decomposição. O contágio, o progresso e o fim da doença consumiam apenas meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz e sagaz. Quando seus domínios se reduziram a metade de almas vivas, convocou 1000 amigos fortes e de corações alegres, escolhidos entre os cavalheiros e damas de sua corte. E com eles formou um refúgio em uma vasta e magnífica construção. Rodeava a construção um muro espesso e elevado, cercado de portões de ferro. O castelo estava amplamente abastecido. Graças a tais cuidados, os cortesãos poderiam enfrentar o contágio, que o exterior se arranjasse como pudesse. Lá fora disseminava-se a morte escarlate. Foi ao fim do 5º ou 6º dia em seu refúgio, enquanto a peste fazia grandes estragos atrás das muralhas, que o príncipe Próspero proporcionou aos amigos um baile de máscaras da mais insólita magnificência. Que festa linda seria o baile de máscaras! Havia uma série de 7 salões imperiais. Estavam as salas dispostas de forma tão irregular que a vista não poderia compreender senão um salão de cada vez. Via-se uma brusca curva e a cada esquina o ambiente assumia um aspecto diferente. À direita e à esquerda, ao meio de cada parede, uma alta e estreita janela abria-se para um corredor fechado, que seguia a sinuosidade dos cômodos. Havia uma sala voltada ao poente, na Câmara Negra. A claridade do braseiro se refletia sobre as negras tapeçarias, através de vitrais sangrentos. A sala era sinistra e incidia sobre as faces dos imprudentes que ali entravam, conferindo-lhes um aspecto de tal forma estranho que muito poucas pessoas se sentiam com suficiente coragem para penetrar no recinto. Também nesse salão se erguia amparado no muro oriental um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo oscilava com um tic-tac surdo, pesado, monótono. De hora em hora, os músculos da orquestra eram obrigados a interromper por alguns segundos a execução para executar a música das horas. Os dançarinos cessavam, à força, suas danças. Uma momentânea perturbação naquela multidão alegre. Enquanto soava o carrilhão do relógio, era possível notar que até os mais arrojados se empalideciam. E mal dissipava o eco das horas, circulava no ambiente leves risadas. Os músicos olhavam uns aos outros e se riam nos próprios nervos e da própria loucura, e juravam em voz baixa que da próxima vez em que soasse o carrilhão não sentiriam o mesmo desconforto. Mas, no entanto, quando decorridos os 60 minutos da hora desaparecida, quando irrompia uma nova batida do relógio fatal, reproduzia-se o mesmo estremecimento, os mesmos calafrios e os mesmos devaneios febris. Apesar disso, a festa continuava alegre e magnífica. Para esse baile, havia o príncipe se ocupado pessoalmente da decoração do mobiliário das salas e foi o seu gosto pessoal que elegera o estilo das máscaras. Haviam concepções grotescas. Tudo era deslumbrante e brilhante. Havia muito de belo, de licencioso, de bizarro, algo de terrível e não pouco do que produzia repugnância. O baile continuava, chegava ao seu ápice, quando o carrilhão soou à meia-noite. Então, como já se disse, a música parou. Os que dançavam detiveram-se. E a muito angustiante mobilidade a tudo dominou. Agora, porém, com as 12 badaladas do carrilhão. Muitos dos que compunham a multidão, antes de se esgotarem dos derradeiros ecos das últimas horas dadas, puderam perceber a presença de um mascarado que até aquele instante ninguém notara. E tendo se espalhado sussurros a notícia daquela intrusão, insinuou-se na multidão um murmúrio indicativo de surpresa e desaprovação, que evoluiu para o terror, horror e repugnância.
Os festejantes pareciam sentir profundamente a inconveniência dos trajes e da conduta do estranho. Ele era alto e delgado. Estava envolto em uma mortalha funerária da cabeça aos pés. A máscara, que lhe ocultava as faces, reproduzia fielmente o semblante de um rígido cadáver. A frenética multidão poderia tolerar aquela desagradável figura, acaso o mascarado não tivesse adotado a representação da Morte Escarlate. Suas roupas estavam ensopadas de sangue e sua testa, assim como suas feições, salpicadas de horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero focaram a figura, que, com solenes e enfáticos movimentos, evoluíam entre os dançarinos, caiu numa violenta comoção e estremecimento. Tomado pelo terror e pela repugnância, sua fronte se enegreceu de ira. Quem se atreve? Quem ousa nos insultar com esta ironia blasfema? Securem-no e desmascarem-no, para que saibamos a quem iremos enforcar, nos altos das colinas, ao amanhecer. No início, enquanto falava o príncipe, o grupo se movimentou levemente na direção do intruso, que agora se cercava cada vez mais do príncipe, mas, em razão do indefinível terror, ninguém estendeu a mão para agarrá-lo. O príncipe Próspero, tomado de ira e de vergonha pela covardia momentânea, brandiu um punhal e se aproximou do fantasma que se retirava. Ecoou um grito agudo e o punhal caiu. O príncipe Próspero tombou morto instantaneamente. Invocando a frenética coragem e desespero, a multidão de mascarados precipitou-se à sala negra e, agarrando ao céu desconhecido, que se mantinha imóvel e ereto como uma grande estátua à sombra do carrilhão, viu-se presa a um terror inominável, ao perceber que não havia forma tangível alguma sob a mortalha e sobre a máscara cadavérica. Todos reconheceram ali que estava presente a Morte Escarlate. Ela se insinuara como um ladrão noturno. E todos os festejantes tombaram um a um nos salões, manchados de sangue, morrendo na mesma postura desesperada com a qual desabaram. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último daqueles seres licenciosos, e murcharam as chamas das trípodas, e as trevas, e a ruína, e a morte escarlate deitaram sobre tudo o seu ilimitado domínio.